Seguimos com atualizações do terremoto no Japão. 2 dias depois do fenômeno que atingiu a região de Ishikawa, as operações de resgate continuam, mas com muitas dificuldades. Quem vai detalhar esses trabalhos para a gente agora, essas dificuldades, é mais uma vez o Fabrício Naidski. Mais de 60 mortos, milhares de famílias de pessoas sem energia ainda, né, Naidski? Pois é, sem energia. O número de pessoas aqui, a gente tem, aliás, 31.800 pessoas em abrigos nessa região de Ishikawa nesse momento. Lívia, novamente, bom dia para você. São 64 mortos nesse terremoto que atingiu essa região de Ishikawa. Fica na região central do Japão, um pouco oposto ali a Tóquio, mais ou menos, aproximadamente. Tóquio de um lado da ilha, Ishikawa do outro. E as preocupações das autoridades nesse momento estão envolvidas ali com a questão das operações de busca e resgate por conta das dificuldades climáticas. O tempo muito ruim por lá que dificulta o acesso de aeronaves, o sobrevoo de helicópteros que tentam chegar às regiões mais afetadas e uma preocupação principalmente com possíveis deslizamentos de terra. Então, além dos 64 mortos, esses 31.800 desabrigados, a gente está falando também de 300 feridos, sendo 20 em estado grave. O que acontece? Esse é um terremoto que foi ali entre 7,5 e 7,6 graus na escala Richter. Dependendo da agência que avalia, o terremoto vai haver essa divergência, então, na potência do tremor de terra registrado lá no Japão. Mas, segundo as autoridades, segundo as primeiras investigações, o que acontece? Preparação é um ponto fundamental. E os locais mais afetados são casas mais antigas, principalmente construções de madeiras que acabaram ali sendo destruídas, sendo devastadas. Quem nos acompanha por imagens está vendo nesse momento um vídeo feito por um cinegrafista amador de dentro de um boliche, logo no momento do tremor de terra. Dá para ver muita coisa balançando, os televisores, os aparelhos de televisão, tudo treme por ali, mas veja, não há desabamento algum, porque são construções mais modernas, são construções preparadas para esse tipo de acontecimento, já que o Japão é um país muito ligado a essa questão de terremotos, está ali naquela região que a gente fala do Círculo de Fogo do Pacífico, onde há tremores de terra frequentes. Então, há toda uma preparação e isso evitou uma tragédia ainda maior, embora a gente esteja falando aqui de 64 mortos. Bom, 10 mil militares foram mobilizados para essa operação, 8.500 já estão lá na região de Ishikawa e outros 1.500 devem chegar nas próximas horas. A gente destaca até mesmo aviões partindo a todo momento com ajuda humanitária para essa região, incluindo aquele avião que colidiu com o Airbus da JAL lá no aeroporto de Tóquio, e a gente vai tratar desse assunto mais para frente, claro. E um aviso importante, o alerta de tsunami gerado para aquela região já foi cancelado. As autoridades cancelaram todo o alerta de tsunami, as ondas chegaram ali a cerca de 1,70 m, 1,80 m, principalmente na península de Noto, mas não há mais alerta de tsunami. O que a gente sabe de fato, Lívia, é o seguinte: além do terremoto de 7,5 graus, foram registradas, olha só, 210 réplicas até a noite de terça-feira, ou seja, aqueles tremores secundários que não são tão fortes assim, mas podem causar estragos, podem trazer novas vítimas. Então, há toda uma atenção nesse momento, além, claro, do clima ruim que dificulta essas operações, a possibilidade de réplicas de novos tremores de menor porte, mas que podem causar novas complicações. Pois é, os japoneses vivem tensos em relação a essa possibilidade de terremotos, de grandes magnitudes. Esse alerta que, pelo menos, aquele alerta de tsunami já foi suavizado. Daqui a pouquinho, o Fabrício Naidski vai trazer informações mais detalhadas a respeito desse acidente envolvendo 2 aviões. Um deles, da Guarda Costeira, levaria justamente ajuda humanitária para atender essas pessoas mais afetadas pelo terremoto. Tenho só uma pergunta, depois você volta com os detalhes. Até ontem nós não tínhamos informação a respeito do estado de saúde do piloto desse avião da Guarda Costeira. Já há alguma informação sobre isso? O piloto foi internado, ele foi encaminhado ao hospital. Estava em estado grave, né? Sim, mas ele está vivo. O piloto não faleceu. É o único ocupante da aeronave da Guarda Costeira que está vivo. Eram 6 ocupantes, ele sobreviveu. Ótimo. Daqui a pouco mais detalhes sobre isso.